Nós vamos, então, começar a nossa aula. Eu vou compartilhar a tela aqui da nossa aula de hoje. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos, então, falar hoje sobre a mente, tá? Poder da mente. É extremamente importante, de nossa obrigação, que nos dedicarmos a entender a mente, como ela funciona, e aprender a cultivar e desenvolver esses processos de pensar, né? Que nos irá dar a condição de mestre das nossas próprias vidas. No começo, nós vamos ter um pouco de texto, tá, gente? Eu vou explicando cada uma das frasezinhas que eu coloquei, depois vão começar realmente algumas imagens, tá? Então, vamos lá. A qualidade dos resultados obtidos por vocês pode ser bom, mal ou indiferente. Explicando então, tá? Assim como podem ser obtidos de forma consciente ou, ao contrário, por falta de consciência. E é absolutamente essencial dar uma direção inteligente ao processo criativo da mente para obter os resultados que vocês querem. E isso que diz a frase, é extremamente importante, de nossa obrigação entender a mente, e é por isso que vocês estão aqui hoje, para que vocês possam dirigir a vida de vocês e não deixar com que a mente dirija a vida de vocês, simplesmente realizando o que está lá de negativo que vocês não querem, mas se vocês deixarem, alguém vai dirigir a televisão, o jornal, alguém vai mandar, né? Pensar é um processo eterno, é um processo criativo, que está acontecendo a todo momento. Nós estamos sempre envolvidos nesse processo, estamos produzindo resultados de todas as formas, todos os momentos. Nós não somos capazes de parar de pensar, porém somos capazes de escolher os resultados que queremos obter em nossas vidas, através de nossa habilidade, que podemos controlar o que queremos pensar. Vamos pensar da seguinte maneira: como vocês vão aprender hoje na nossa aula? Um fato que não pode jamais, demasiadamente, deixar de falar. Nós somos aquilo que pensamos. E automaticamente mudamos as nossas vidas a partir do momento em que dirigimos a nossa mente. Fato. Isso não é novidade para ninguém. A psicologia moderna, a psicologia positiva, que é a psicologia que eu estudo, já provou várias vezes que para uma mudança de vida ocorrer, é preciso que ocorra de dentro para fora. Se você quiser mudar, se vocês quiserem mudar, vocês vão ter que primeiro mudar a forma de pensar. Fato. Vocês precisam aprender a viver de acordo com a lei. E que lei é essa? É a lei de Deus, é a lei da mente. Deus criou tudo em perfeita harmonia, para que tudo se mantivesse em harmonia como ele criou as leis do universo. E é por isso que esse curso tem as leis do universo. Deus é a lei. E assim que vocês aprenderem a trabalhar de acordo com essa lei, vocês serão capazes de escrever o seu próprio destino. Neste momento, vocês estão na mão do destino. A vida está levando vocês aonde ela quiser e vocês estão à deriva. Como se fosse um barco, né, andando para lá e para cá, sem realmente tomar um rumo. Trabalhar de acordo com a lei é quando nós entendemos que isso funciona, que é realmente apertar um botão, como se fosse apertar um botão da eletricidade. E é bem assim mesmo. Quando mudamos a nossa forma de pensar para melhor, automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. Exatamente dessa forma que a gente explica. Uma vida cheia de satisfação, e graças não acontece por acaso. Para um pequeno grupo de escolhidos. Uma vez eu pensava dessa forma, ou seja, essas pessoas foram escolhidas e Deus me esqueceu aqui. Uma vida é uma coisa que precisa ser criada. Ninguém tem uma página escrita que hoje vocês estariam aqui comigo. É uma coisa que você precisa planejar, desenhar mentalmente, por isso que a gente imagina imagens quando a gente faz a técnica, e pensar sobre os detalhes com carinho. Se você busca o amor, fortuna, felicidade, o sucesso, precisa entender que isso não é uma coisa que você irá simplesmente comprar no mercado. Você vai, ou pedir emprestado para alguém. Você vai ter que criar isso dentro de você. Ninguém pode dar isso para vocês. Vocês precisam criar aí dentro. E é isso que eu vou ajudar vocês.
É isso que nosso curso faz. Nosso curso é aumentar a frequência. E vocês conseguem aumentar a frequência, entender de frequência, quando entenderem como é que a mente funciona. Seus desejos e ideias são semelhantes às sementes que você põe no solo, porém, são plantadas no solo da mente. Depois de plantada a semente de um pensamento, você precisa cultivar, cuidar dela, pôr água, cuidar das ervas daninhas, até que chegará o dia da colheita. Aí, então, você pode colher tudo que você plantou e irá colher abundantemente, pois cada semente produzirá centenas e centenas mais. Assim como uma lavoura, aquele que tiver o solo mais limpo e mais fértil irá conseguir os melhores resultados. Aquele pensamento do sonho de vocês vai ter milhões de outros pensamentos ali atrapalhando. E isso é regar água, tirar as ervas daninhas, fazer o exercício reto significa isso, é limpar a mente, esvaziar a mente, focar no objetivo, assim como uma lavoura precisa. Esse é o solo da mente. Nós devemos perceber que nós temos a capacidade de pensar em nossos pensamentos, criar desejos e ideias. Nós temos um equipamento, e esse equipamento compreende as ideias e sementes de pensamentos que nós plantamos no solo da mente. Nós somos dotados do poder universal. Tudo que nós desejamos ter, ser, é nosso para pedir. Assim que nós corretamente aprender a lei da vida, que é a lei da mente, como dizia Joseph Murphy, nós somos de acordo com o nosso sistema de ideias. E é isso que a gente vai estar fazendo na aula de hoje. Uma das coisas que eu aprendi que mudaram a minha vida é que a repetição, e é por isso que todas as aulas nós vamos fazer o Hertz. O ponto principal desse curso é o Hertz. É a mãe da habilidade necessária para a compreensão de qualquer coisa. Quando você lê um livro pela segunda vez, você compreende coisas que você não compreendeu na primeira vez. Isso por quê? Você não é a mesma pessoa. Não significa que essa coisa não estava lá na primeira. É que você não é a mesma pessoa que leu o livro pela primeira vez. Cada vez que você fizer a técnica, você vai sentir coisas diferentes. Não pode desistir. Enquanto vocês estiverem comigo neste curso, ninguém vai desistir. Nós vamos chegar no final e cada um vai contar o que conseguiu, o que realizou, o que fez, tá? Então, nós pensamos em imagens. Por isso que vocês fazem durante a técnica visualização, lembra? Por isso que durante a técnica, quando a gente vai fazendo eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu decido mudar com a imagem da mudança. Porque a mente inconsciente, ela não entende as palavras, ela entende imagens. Uma das instâncias da mente da aula de quinta-feira, que vocês vão aprender as 12 instâncias da mente inconsciente, é símbolos. Os símbolos são as imagens, tá? Então, vamos lá. Nós pensamos em imagens, isso mesmo, nós pensamos em imagens, embora sempre tenhamos a impressão de que com palavras, nunca paramos de refletir que as palavras foram inventadas por nós. As palavras foram inventadas por nós. A primeira emanação do universo eram os arquétipos. Então, por isso que quando o inconsciente vê uma águia, lembra que eu falei, né? Então, para descrever situações, coisas, emoções, nossos sonhos, e para pensamentos que temos em nossa mente uma imagem para aquele pensamento. Então, sempre que você quiser ter algo, você vai ter que criar uma imagem. Aqui, nossa vida não acontece por acaso. E tudo que nos acontece é pura e unicamente responsabilidade da nossa maneira de pensar. Se você hoje está vivendo um caos na tua vida, ninguém tem culpa disso, só você. Quando eu estava vivendo um caos total e que me vitimizava e culpava esse, aquele outro, no fundo, lá no fundo, eu só não queria acreditar que eu era culpada por tudo. Os meus pensamentos me levaram lá. Os meus pensamentos, por não saber como pensar, como agir, ficava reclamando e ficava chorando e angustiada. E, na verdade, eu não sabia como sair de lá durante muito tempo. Depois eu sabia, mas a dor era tão grande que eu optava em ficar lá sentindo aquela dor. Então, tudo aquilo me levou a um caos maior. Se você costuma acreditar que as pessoas... Tá aparecendo? Se você costuma, então, acreditar que são as pessoas que vão
te tirar da onde você está é quando a gente tem um mentor espiritual, como muitas vezes eu tive. Quando você acredita que forças exteriores podem controlar o que te acontece, saiba que esse é o primeiro ponto de mudança. Ou seja, quando a gente acredita que alguém fez macumba, que pessoas têm inveja de mim, que pessoas me mandaram sentimentos negativos, isso pode me abalar? Sim e não. O primeiro passo é assumir a responsabilidade. Esse é o meu primeiro passo. Segundo Brian Tracy, vocês devem conhecer, é o maior coaching do mundo, é um dos meus treinadores também em coaching. Nós só vamos nos tornar verdadeiramente adultos no dia em que assumirmos total responsabilidade sobre tudo que nos acontece. Pode pegar esse tipo de trabalho, macumba, seja lá o que for? Sim. Sim, quando eu estiver lá rastejando no fracasso, aí sim vai me pegar. Quando não me pega, quando eu estiver bem, quando eu estiver vibrando na frequência da alegria, do amor, quando eu estiver focando nos meus sonhos, nos meus objetivos, aí nada pode me deter. Nada. Aí nada realmente pode me deter. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de imagens, tá? Não pense no Cristo Redentor. Esse é um dos segredos da mente. Não pense no Cristo Redentor. Não pense na maçã vermelha. Não pense no Fusca branco. Certamente você viu imediatamente todas as imagens que era para você não pensar na sua mente, instantaneamente conforme lia. Por que isso acontece? Porque não somos capazes de não pensar. Entenderam? Até dei uns minutos para vocês pensarem ali. Não pense no Cristo Redentor. Cristo Redentor. Não pense na maçã vermelha. Maçã vermelha. Não pense na dívida. Dívida. Não pense na doença. Doença. Não pense no desemprego. Desemprego. Não pense em ficar sozinho. Ficar sozinho. Não pense que está difícil. Está difícil. Na realidade, as palavras, como eu já falei, foram inventadas por nós, justamente para descrever as coisas. E essas palavras, quando aprendidas, sempre são associadas a alguma coisa. Ou seja, elas só podem existir se representarem alguma coisa. Ao longo do seu crescimento, você foi conhecendo as coisas e automaticamente aumentando o seu vocabulário. Seu vocabulário, na realidade, é formado pela quantidade de imagens que você conhece. Sabia? Incrível, né? O tamanho do vocabulário de vocês, ele está atribuído ao tamanho de imagens que vocês reconhecem. Querem um exemplo? Alguém já comeu furman? Aquela frutinha pequenininha? Fala aí no chat se alguém comeu furman. Quero saber quem já comeu. Quem já foi na minha palestra não vale. Quem já foi na palestra não vale. Quem já comeu furman? Que eu adoro. Responderam ali? Ok, tempo esgotado. Não, eu fiz uma pergunta para eles. Eles responderam? Ok, mas vocês entenderam? Vocês entenderam como na cabeça de vocês eu duvido se em algum de vocês formou uma imagem? Impossível, não formou. O vocabulário está relacionado a quantas imagens existe no cérebro de vocês, na mente de vocês. Quantas imagens vocês reconhecem? Ao mesmo tempo que nunca ouviu falar, você não formou nenhuma imagem na mente, né? Maurício também não. Ivani também não. Exato. Nunca comeram furman, né? Sabe por quê? Porque eu acabei de inventar, não existe. Não existe, acabei de inventar. Só para vocês entenderem como... Quando a mente não cria uma imagem, ela faz total confusão. Ela não sabe do que a gente está falando. Entenderam com os sonhos de vocês? Que é um exemplo de como a mente não sabe o que vocês querem da vida?
Vocês querem ter um carro, uma mansão, querem se realizar, querem comprar a bolsa dos sonhos, querem ter um sapato importado, sei lá o quê, mas ela não sabe. Ela só sabe se ela tiver uma imagem forte, com uma emoção fortemente associada. Então, vocês acabaram de entender, a palestra de hoje poderia acabar aqui. Já estaria valendo R$500. Nós vamos acabar esse treinamento valendo R$10.000. Ou seja, as imagens são gravadas em seu cérebro e em todas as células do teu corpo. Exatamente isso. Através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e o paladar. É somente através dos 5 sentidos que o nosso cérebro, ele processa a nossa realidade. E por esse motivo que você pode se lembrar de uma determinada, um cheiro, um evento, vamos lá pensar mais o quê? Alguma coisa que você tocou, mesmo de olhos vendados, né? Por quê? Porque você não precisa estar olhando, existe o tato, existe o olfato, existe o paladar. Uma comida, você identifica a comida, mesmo que você esteja sem estar vendo que comida é. Maurício falou, nossa, caiu uma ficha legal. Eu falei que só aqui já valia R$500, vai cair muitas fichas. Muitas, muitas mesmo. Então, ok, vamos lá. Essas imagens, então, são impregnadas em seu corpo e elas fazem parte de todas as células do corpo. E é por esse motivo que não existe como você não pensar na imagem, pois automaticamente, ao ouvir aquela palavra, o seu cérebro dispara na tela da mente a imagem associada àquela palavra. Ou melhor, aquele som, muitas vezes. Eu tenho uma âncora. Quando eu ouço a música do fechamento de hoje, que é o alinhamento de 3 mentes, eu me sinto em total êxtase, em conexão com o Criador, porque foi quando eu alinhei as minhas 3 mentes, eu já contei em São Paulo, o Maurício já ouviu, e quem já assistiu minhas palestras sabe que eu realmente, assim, eu demorei 3 horas para levantar da cama, porque eu fiz ela deitada, enfim, e eu tive realmente uma conexão muito forte com o Criador, e eu estava com essa música. E então, para mim, é uma âncora, né? Uma âncora realmente muito forte. Ah, não é essa música que eu passei em São Paulo. Mas, enfim, ok, vamos seguir então aqui. Então, quando o nosso inconsciente, então, ele só vai realizar os nossos sonhos quando a gente criar uma imagem clara daquilo que a gente quer, utilizando os 5 sentidos. A gente tem que ouvir qual o barulho dos nossos sonhos, qual é o cheiro que ele tem. Vou dar um exemplo melhor, tá? Vamos supor que seja um emprego, tá? Então, vamos lá. Qual a roupa que você usa nesse emprego? É um uniforme? É um terno e gravata? Qual é o ambiente? Qual a cor das paredes? Como é o teu computador? Qual é o barulho que tem essa sala? O que você está vendo ao teu redor? O que você toca? Você toca no computador? Você toca... Como é... onde está a produção? Onde está a sala? Como é a entrada? É o guarda? É o estacionamento? Esses são os 5 sentidos, é reproduzir a cena real, tá? Quanto mais real, mais a mente acredita que isso é verdade. Vamos passar aqui. Dúvida. Então a mente não difere o que ela vê fora e o que ela vê dentro. Nunca! Nós vamos chegar lá de uma forma bem mais científica, tá, Maurício? Mas respondendo já a tua pergunta... Fala em voz alta, que eu acho que é outro, né? Então a mente não difere o que ela vê fora e o que ela vê dentro. É outra pergunta? Não, é a mesma pergunta. Ok. Vocês viram aqui as crianças, né? Mamãe na aula, eles querem atenção e tal, enfim. Vamos lá, então. A pergunta é: nós vamos entrar nesse assunto na próxima aula, tá? Quando a gente vai falar os segredos ocultos da mente. Que eu vou dar muitos segredos ocultos que vocês com certeza nunca ouviram. Mas já respondendo a pergunta, a mente difere o que é conto de fadas de imaginação, o que é irreal ou não, o que eu estou vendo, o que os olhos da mente estão vendo? Não. A ciência comprova cientificamente que ela não difere, ela não fala. E quando eu chegar nos segredos ocultos da mente, neste tema, eu vou dar dados científicos para vocês, tá? Inclusive, existe
um que é bombástico. Eu vou dar só por cima para vocês ficarem super curiosos. Nos Estados Unidos, um rapaz que ele estava na cadeira na sentença de morte, e ele ia para a cadeira elétrica, e ele resolveu aceitar um cientista famoso. Depois eu vou dar o estudo certinho para vocês, tá? Mas ele teria uma única chance de sobreviver à cadeira elétrica, na época, enfim, um estudo antigo, que era o seguinte, ou que era assinar esse termo, porque ele não tinha nenhuma opção, ele ia morrer mesmo, né? Então, era o seguinte, eles iam cortar o pulso dele, e o pulso dele ia gotejar até a morte, né? E se caso ele não morresse, no caso, por este corte no pulso dele, ele poderia, então, ficar livre da cadeira elétrica. Ele ia participar, então, desse experimento científico. E ele aceitou. Afinal de contas, ele não tinha nada a perder, né? Ele estava com essa sentença de morte. E o que os cientistas fizeram? No dia da sentença final dele, os cientistas simplesmente passaram uma régua no pulso dele, uma régua, e deixaram um negócio de oxigênio pingando numa vasilha metálica no chão. E só que ele achava que o que pingava no chão era o sangue dele. E, na verdade, não era o sangue. O pulso dele não estava nem cortado, tinha passado só a régua. Só que ele pensou que era o bisturi que tinha cortado o pulso dele. E ele morreu. Ele morreu sem ter feito nada com ele. Ele estava, ou seja, não fizeram nada com ele. Simplesmente passaram a régua, uma caneta, riscaram ali, gelada. Ele achou que fosse o bisturi. E ficou pingando durante 9 horas. O oxigênio ficou pingando na vasilha de água. E aí, quando a última gota pingou, ele morreu. Sem ter feito nada. E existem muitos outros dados científicos que comprovam que a mente não distingue a realidade da imaginação. E é por isso que aquilo que você fechar os olhos e você imaginar com os olhos da mente, quando você fecha os olhos, você imagina, você está criando a tua realidade. E se a gente for pensar em termos bíblicos, foi assim que Deus criou o mundo. Ele simplesmente, né, fechou os olhos e assim se fez todo o universo. Vamos lá seguir então, tá? Essa é uma sala de quinta, vai ser mágica. Vamos seguir que hoje também tá muito legal. E o que acontece então quando alguém fala uma palavra que você não tem nenhuma imagem para associar? Acontece a confusão. E foi o que aconteceu então com vocês. O que acontece quando você vê alguma coisa, sente algum cheiro, prova alguma coisa, mas não sabe o que é, não tem palavra para identificar? Acontece total confusão. O que acontece quando você descobre o nome da coisa? Acontece, então, em milésimo de segundos, assim, a criação de novas células de reconhecimento para aquela em seu cérebro. Agora, cada vez que alguém falar a palavra, você lembrará da imagem, e cada vez que você ver ou lembrar da imagem, lembrará da palavra. E é assim que funciona as nossas vidas. E aonde eu quero chegar, tá? Dando essa aula para vocês, falando sobre isso. Vocês já vão entender, realmente vai ser muito legal. E exatamente esse motivo que provoca tanta confusão, de vocês não conseguirem realizar os sonhos de vocês. Quando alguém tenta entender o poder da mente, pois ninguém jamais viu a imagem da mente. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é universal. Todos temos uma única mente, porém o nosso corpo é a ponte onde essa ligação acontece. Também é através do nosso corpo que a manifestação dos poderes da mente ocorre. A mente é um movimento, uma vibração. Essa vibração é captada pelo nosso cérebro, que transmite através do nosso corpo. Fixem essa informação. Porque muitas pessoas acham que a mente é o cérebro. A mente é como se fosse os hertz que faz com que a Globo funcione. O corpo é a TV, entenderam? O cérebro é o que faz com que a mente funcione. Para a mente funcionar, ela precisa do cérebro que vai transmitir. Ela só funciona com o cérebro. E o corpo transmite as sensações, as emoções, a frequência que o cérebro captou, a vibração da mente. O nosso cérebro é um instrumento com o qual pensamos.
Nós usamos o cérebro para pensar, porém o nosso cérebro não pensa. Vou explicar. Nós usamos as pernas e os pés para caminhar, porém nossas pernas e pés não caminham. A mesma coisa acontece com o cérebro. Nós usamos nosso cérebro para pensar, mas nosso cérebro não pensa. Bom, vimos que nós pensamos em imagens. Agora, onde é que essas imagens são refletidas, apresentadas e transmitidas? Essas imagens são refletidas na tela da mente. Nossa mente é uma atividade, é uma vibração. Nosso cérebro é a fonte receptora e transmissora desse sinal. Eu tenho certeza que eu posso escrever, que eu posso falar até amanhã, e algumas pessoas realmente não vão entender, mas não tem problema, né? A gente tem realmente várias aulas, e o importante é entender como tudo isso funciona, tá? Para que você compreenda realmente como a sua mente funciona, precisamos antes compreender quem somos nós. Quem é você? Todos nós somos criados e educados sob a premissa de que somos apenas seres físicos. Porém, todas as religiões dizem que temos um espírito, e os cientistas provaram que o nosso corpo é nada mais que uma grande massa de energia. E essa é a tão famosa imagem da mente. Olha que linda. Exatamente essa é a imagem da mente, tá? Vocês nunca viram a imagem da mente, né? Ali onde aqui está escrito imagem é a mente consciente. Aonde está escrito emoção é o inconsciente, que é a mesma coisa que subconsciente. Eu vou usar os dois termos, mas é a mesma coisa. Depende dos estudos, qual a linha que a pessoa estuda, como eu sempre explico. As pessoas usam subconsciente ou podem usar inconsciente, mas eu afirmo para vocês que é a mesma coisa. E aquela bolinha embaixo é o nosso corpo, ok? Olhem bem a imagem, familiarize-se com ela. Para falar bem a verdade, apaixone-se por essa imagem, pois a partir dessa compreensão, nós vamos falar muito sobre ela e ela vai realizar todos os sonhos de vocês. Outra coisa, vocês são pessoas privilegiadas por estarem conhecendo essa imagem, porque a única pessoa que ensina esses conhecimentos é Bob Proctor. É o único treinador no mundo. Ele foi treinado por Dr. Furman Fitz, em 1934, que fez a imagem da mente. Bob Proctor é um dos astros do segredo. Como eu já comentei, eu fui treinada por Bob Proctor, e raríssimas as pessoas no Brasil ou no mundo têm esse conhecimento ou conhecem essa imagem. Então, a parte de cima, nós temos a mente, e a parte de baixo é o corpo. Uma primeira vista e sem uma explicação fica realmente um pouco confuso, mas eu vou explicar realmente nos mínimos detalhes. Essa imagem serve para que o seu cérebro consiga pôr os pontos no seu devido lugar. Sua mente não resume-se a um pequeno círculo, isso é óbvio, né? Ela é ilustrativa para que o cérebro possa realmente processar isso de maneira didática. E muito menos ela tem limites. Porém, agora você passará a compreender melhor as coisas. Realmente porque ela é uma mente universal, todos temos uma única mente, porém o nosso corpo é a ponte onde essa ligação acontece, também é através do corpo que a manifestação dos poderes da mente acontecem, a mente é uma vibração, como a gente já viu, o cérebro faz a captação disso e transmite para o corpo, enfim, né? Tudo repetindo ali o que eu já havia falado. Sempre que eu faço essa afirmação, né, que eu acabei de dizer que nós somos aí o espírito, as pessoas realmente ficam bem apavoradas. Então, o que eu quero dizer? Como eu falei na outra aula, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Então, digamos que vocês assumiram esse corpo para viver uma experiência aqui na Terra. Tudo que existe ao nosso redor é energia. Tudo é energia. Na nossa aula de física quântica, vocês vão ver que tudo
Absolutamente tudo que existe no planeta, inclusive nós, somos vibração. Nós somos feitos de átomo. E o átomo é o quê? Prótons, elétrons, nêutrons, e no meio disso, vibração. Então, tudo é energia. Mas para fazer um computador, é uma energia reduzida, densa, que vira matéria, mas é uma matéria vibrando em energia em menor vibração. Então, tudo é energia. Se você pegar o microscópico em alta intensidade e focar em tudo que existe, você irá perceber que todas as coisas são partícula de energia. A menor das partículas é o átomo. Átomo é energia pura, vibração, energia, energia, energia. A energia é uma vibração e cada objeto tem a sua própria vibração. E é por isso que algumas coisas são sólidas, outras são líquidas, outras são gasosas, outras são frias, outras são quentes, outras são visíveis até invisíveis. Mas tudo isso acontece devido ao grau de vibração das partículas e energias de cada forma da matéria. Onde eu quero chegar com a informação? Nós vamos vibrar cada dia mais, cada momento mais, cada vez mais alto. E quanto mais a gente vibrar, mais luz, mais energia, mais vibração, mais a gente está alinhado com o todo, alinhado com Deus e tudo acontece. As energias densas, as energias negativas já não chegam mais em nós. Por exemplo, eu vou repetir um experimento que eu falei de Thomas Edison na última aula. Se pegarmos uma barra de ferro e fazer com que ela vibre em alta velocidade, vai produzir um som. Se continuar acelerando, vai produzir calor. Se continuar acelerando, a vibração vai produzir luz. Se continuar acelerando, vai produzir o quê? Vai produzir o quê? Acima da luz, os cientistas provam que somente o pensamento. Até hoje, incalculável. E se você possui ensino médio, a gente sabe que aprendeu isso, né? Ou seja, nada é maior do que a velocidade de um pensamento. Hoje, já aprovado, né? Na física quântica moderna.